Eu vou ler aqui, que vai dar tempo, uma reflexão de Santo Agostinho. O orgulho iniciou nossa perdição e pela humildade devemos iniciar nossa salvação. Olha isso aqui, ó. Gente, isso aqui já dá uma frase de arte aí para as meninas que fazem arte aí. O orgulho iniciou nossa perdição e pela humildade devemos iniciar nossa salvação. Assim que exemplos de humildade nos deu Jesus Cristo. Ele que transforma para os outros água em vinho nas bodas de Caná, não transforma para ele mesmo pedra em pão no deserto. Para ele não fez, mas fez para os outros. Ele que se mostra tão poderoso em seus milagres, se abandona voluntariamente às mais supremas indignidades durante sua paixão. Se ele quisesse, ele saía da cruz, gente. É que ele não quis. Ele foi lá para isso mesmo, para pagar pelos nossos pecados. E ainda hoje se humilha nas pessoas e seus pobres. Compreendamos finalmente que nós mesmos somos pobres e que nos enriquecemos ao assistirmos, ajudarmos os pobres. Vocês sabem, meus irmãos, vocês aprenderam quando começaram a acreditar em Jesus Cristo, e nós lembramos vocês constantemente no cumprimento do nosso ministério. O remédio para o nosso orgulho é a humildade do Salvador. De fato, o ser humano não teria perecido se não tivesse se deixado tomar pelo orgulho. Como diz a Escritura, o princípio de todo pecado é o orgulho. Ora, a este princípio de todo pecado foi preciso opor o princípio de toda justiça. Se então o orgulho é o princípio de todo pecado, seria possível curar essa praga ruim se Deus não tivesse condescendido em se fazer humilde? Envergonhe-se, ó criatura, da sua soberba, diante da humildade de Deus. O Senhor foi tão humilde e a gente é tão soberbo. Essa é a questão. Senhor nosso Deus, o Filho de Deus vem à terra manso e humilde de coração, e nós não seguimos o exemplo dele. Então, Santo Agostinho está falando isso para você hoje. Olha, se envergonhe, ó criatura, da sua soberba diante da humildade de Deus. Somos convidados, então, a nos tornarmos humildes, mas não levarmos em conta essa recomendação. E o orgulho leva o ser humano a se vingar dos ultrajes que recebeu. Sim, é porque não aceita se tornar humilde que o ser humano busca se vingar, como se fosse possível se beneficiar da dor provocada nos outros. Mas, ao aspirar nos vingar das faltas e injúrias que sofremos, procuramos um remédio no castigo alheio e só encontramos nisso um cruel tormento. Antigamente se dizia, né? A lei antiga dizia assim, olho por olho, dente por dente. Tá bom, o sujeito quebrou o dente do outro vai lá, quebra o dente dele também. Isso devolve o dente do primeiro? Não. Pode, assim, contentar, né? Cada vez que olhar no espelho, mas também arrebentei o dente do Zezinho. Ele também tá sem dente igual eu aqui. Tirei até 2, a tiração. Pode fazer isso, uma coisa horrorosa, mas não devolve o dente de ninguém, né? Vingança é uma coisa absurda e não é de Deus. O Senhor não se vinga. Olha lá. Mas ao aspirar nos vingar das faltas e injúrias que sofremos, procuramos um remédio no castigo alheio e só encontramos nisso um cruel tormento. Foi por isso que Cristo, nosso Senhor, condescendeu ser humilde em todas as coisas. Ele nos mostrou assim o caminho. Cabe a nós não nos recusarmos caminhar por ele. Eis que esse filho nascido de uma virgem aparece em uma festa de casamento. Ele que no seio de seu pai estabeleceu o casamento. Tendo sido a primeira mulher, a mulher que introduziu o pecado em nós, tirada do homem sem ajuda de nenhuma mulher, convinha que o homem que viria destruir o pecado nascesse de uma mulher sem a ajuda de nenhum homem. Tendo ela nos feito cair, ele nos ergueu. O que então fez ele na festa de casamento? Ele transformou água em vinho, que testemunha do seu poder. No entanto, ele se rebaixou até se reduzir à indigência. Ele que transformou a água em vinho não poderia ter transformado pedras em pão? Ele não precisaria de um poder maior, sem dúvida. Mas se ele não fez isso, foi porque o diabo o levou a isto. Vocês sabem de fato que o diabo o aconselhou a isso quando tentou o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava com fome e sofria isso voluntariamente, pois isso também foi um ato de humildade. Foi o pão da vida necessitando de alimento. Então vemos esgotado, mesmo ele sendo o caminho, coberto de ferida, mesmo sendo ele a saúde e mesmo a própria vida. No momento, então, que ele teve fome, o tentador lhe disse, como vocês sabem, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães.
Para nos ensinar a responder ao tentador, ele lhe responde como um general combatendo para ensinar uma lição a seus soldados. O que ele lhe respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele não transformou as pedras em pão. Ele podia fazê-lo tão facilmente quanto ele havia transformado água em vinho. Ele precisava do mesmo poder, mas ele não o usou para demonstrar seu desprezo pela vontade do tentador, pois só se pode vencer o tentador desprezando-o. Só se pode vencer o diabo desprezando as suas tentações, renunciando às suas tentações. Depois de ter derrotado o tentador, os anjos se aproximaram e o serviram. Por que, podemos questionar, por que com tanto poder ele fez um milagre e não fez o outro? Recorde-se que foi dito sobre um desses milagres, o da transformação da água em vinho. O que diz então o Evangelho? E os seus discípulos acreditaram nele, mas o demônio acreditou nele? Sim, apesar de tanto poder, ele teve fome, ele teve sede, ele esteve cansado, ele dormiu, ele foi dilacerado por golpes, crucificado e levado à morte. Aí está o caminho traçado. Siga este caminho de humildade para chegar à eternidade feliz. Cristo, nosso Deus, é a pátria a qual aspiramos, e o Cristo que se fez humano é o caminho que leva a ela. Através dele chegamos então a ele. Não devemos temer nos afastar dele? Sem deixar seu pai, ele veio para junto de nós. Ele estava no ventre de sua mãe e sustentava o mundo. Ele estava deitado no estábulo e era ao mesmo tempo o alimento dos anjos. Deus e humano ao mesmo tempo. A humanidade está nele unida à divindade, e a divindade está unida à humanidade. Sua humanidade, no entanto, não tem o mesmo princípio que a sua divindade. Ele é Deus porque é o verbo e humano porque é o verbo feito carne. Mas ele continuou Deus, mesmo assumindo um corpo humano. E ao se tornar o que ele não era, ele não perdeu nada do que ele era. Foi por isso que, após ter sofrido, após ser morto e ter sido sepultado em sua humildade, ele ressuscitou e subiu ao céu, onde está agora sentado à direita do seu Pai. Temam então Cristo no céu e saibam reconhecê-lo sobre a terra. No céu ele dá, aqui ele tem necessidades. No céu ele é rico e aqui ele é pobre. E aqui embaixo em nossa terra ele é pobre, ele mesmo o diz: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Ele diz para alguns: você me assistiu, e para outros ele diz: você não me assistiu. Essas não são provas da pobreza de Cristo? Agora, quem não sabe o quanto ele é rico? Sem sair do nosso tema, ele não se mostrou rico ao transformar água em vinho? Se a posse do vinho é uma riqueza, o poder de criá-lo não é maior ainda? Cristo é, portanto, rico e pobre ao mesmo tempo. Como Deus, ele é rico, e como humano, ele é pobre. Como humano, ele é rico também, mas em sua humanidade ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. No entanto, ele ainda é um pobre aqui, sofrendo com a fome, com a sede, com a nudez. E você, o que você é? Você é rico ou você é pobre? Muitos me dizem: eu sou pobre, e eles falam a verdade. Mas eu conheço pobres que possuem muito e conheço ricos que não possuem nada. Alguém possui abundantemente ouro e prata. Ah, se ele percebesse o quanto é pobre. Ele o perceberia se olhasse o pobre ao seu lado. Seja qual for sua opulência, você que é rico, você não passa de um mendigo perante Deus. Vem a hora da oração e é aí que eu o pego. Você pede, você não é pobre, por que você pede? E eu digo mais, você pede pão. Você não diz de fato: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Quem pede o pão de cada dia é rico ou é pobre? No entanto, Cristo não teme dizer a você: dê-me o que eu dei a você. De fato, o que você trouxer, de fato, o que você trouxe ao vir ao mundo, tudo o que você encontrou aqui fui eu que criou. Você não trouxe nada e não levará nada. Por que você não me dá o que eu dei a você, já que você está na abundância e o pobre está na miséria? Pensem como foi a origem dos dois. Ambos nasceram igualmente nus, tanto você quanto ele. Mas você encontrou muito aqui. O que você trouxe? Eu só lhe peço o que veio de mim.
Dê e eu lhe devolvo. Eu sou seu benfeitor, torne-me seu devedor, torne-se meu credor. Você me dará pouco e eu devolverei muito a você. Pelos seus bens terrestres eu lhe dou bens celestes. Pelos seus bens temporais eu lhe dou bens eternos. Eu devolverei, enfim, você mesmo a você mesmo quando você se der a mim. Justamente para que aqueles que têm mais se lembrem de repartir, de dar àqueles que têm menos, porque tudo que nós temos é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Para que a gente aprenda a repartir, né? Aprenda a ajudar a igreja na necessidade que a igreja tem, aprenda a ajudar os pobres. E meus irmãos, tem muita gente precisando da sua ajuda, às vezes não tanto a parte material, sim a parte material também, mas outras vezes a parte espiritual. Pobres em Cristo, pobres de Jesus, não conhecendo o Senhor, e é você que vai levar o Senhor para eles. Outras vezes de cuidados médicos, por exemplo. Morre um da família, morre outro, como está acontecendo aqui na cidade que a gente mora. O sujeito fica lá sozinho, com o velhinho já, com a esposa velhinha também. Os filhos aí que sobraram estão trabalhando fora, e aí não tem ninguém que cuide do velhinho, que troque de roupa, dê banho, ajude, limpe. Aí uma vizinha vai e caridosamente se propõe a ajudar, sai da casa dela, anda aí mais de 500 metros morro abaixo para voltar morro acima para ajudar o velhinho. E que os filhos fazem? Interno no asilo. Ao invés de se revezarem para ajudar, né? Simplesmente, ou pelo menos aí remunerarem a moça, a senhora aí que estava ajudando, né? Arrumar mais uma vizinha, pagar um cuidador em casa, colocam aí justamente no asilo. Essa é a sociedade que a gente vive, infelizmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vai ter muita chance para a gente ajudar ainda. Muita gente pobre e tanta gente rica de dinheiro e tão pobre de Deus. A pobreza deles é imensa no reino de Deus. Vão terminar no inferno se não mudarem de vida. E nós sejamos ricos de Deus, ainda que pobres nessa terra, ou assim meio remediados, mas agradecendo ao Senhor por tudo que nós recebemos, ainda que não seja nem 10% do que a gente vê na televisão, mas o pouco com Deus sempre é muito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor não abençoar, não adianta. O sujeito pode ter aí bilhões, não adianta nada. Nem aproveita. Desespero, o sujeito nem dorme. Deita na cama e fica preocupado. Quantos bilhões será que eu vou perder quando eu acordar amanhã? Que nem o dono do Facebook, né? Ano passado, ele acordou 7 ou 8 bilhões mais pobre no dia seguinte. Foi dormir, no outro dia tinha perdido bilhões. É isso, né? E a gente dormiu aí, tá bom, tem aí a guerra espiritual, mas a gente dormiu, né? Tem gente que nem dormir não dorme, só dorme a poder de remédio, tão preocupado com seus milhões e bilhões está. Isso é vida? Não é vida nem aqui, nem muito menos na vida eterna.